Bom dia, eu sou a Jéssica, vou apresentar a minha tela aqui. A pesquisa que eu finalizei em 2020 tem o título de Estudo da influência das bibliotecas de componentes BIM nos projetos e processos de obras públicas. Agora, a apresentação, como eu falei, eu sou a Jéssica Tamires Silva Brito, meu orientador foi o professor doutor Sérgio Leal Ferreira, a colaboradora foi a Sara Cristina Cardoso Nunes, mestranda, e a instituição de origem, a minha é a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, eu estou cursando Engenharia Civil, e o departamento onde a minha pesquisa se insere é o PCC, é o Departamento de Engenharia de Construção Civil. Agora, falando um pouquinho da motivação e importância. No contexto brasileiro, a construção civil é um setor que tem uma grande participação econômica. De acordo com a Abramati, em 2018, a participação da construção civil no PIB foi 7,41%. É um valor expressivo. Em contrapartida, apesar de ter uma grande participação econômica, a construção civil é um setor conhecido pela baixa produtividade. Então, aqui no lado direito, como vemos, um gráfico do Observatório da Construção, ele mostra a evolução da produtividade da construção civil de 2010 a 2013. Ali tem a seta demarcada no Brasil, e o Brasil teve uma evolução de produtividade nesse período de aproximadamente 0%. Então, o que temos aqui é um problema, porque como uma atividade tão expressiva economicamente tem uma produtividade tão baixa. Os objetivos desse trabalho foram a análise dos impactos e do potencial do uso das bibliotecas de componentes BIM nos projetos e processos das obras públicas. A hipótese levantada é que o uso dessa tecnologia apoiada no paradigma BIM melhora a eficiência do processo de escolha de um projeto nos aspectos de qualidade, tempo, custo-benefício e ciclo de vida da construção. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica para caracterizar as bibliotecas e o panorama atual do seu desenvolvimento, o estudo de caso para estabelecer o quadro das soluções em BIM conhecidas e praticadas no contexto nacional e internacional, e a transcrição de 2 componentes da biblioteca da FDE do formato compatível com Revit para o formato compatível com ArchiCAD. A FDE é a Fundação para o Desenvolvimento da Educação. É uma autarquia que faz tanto a administração de algumas escolas públicas, como os projetos e obras de escolas. Então, a FDE foi um dos primeiros órgãos brasileiros a criar sua própria biblioteca de componentes BIM. Então, para analisar o processo de uso dessas bibliotecas, foram escolhidos 2 componentes, que foram a quadra Q32 e a estante ES10. Por eles serem os componentes que permitissem maior exploração das dimensões, dos materiais, das junções. E aí, esses componentes foram transcritos para o outro formato, um formato compatível com o ArchiCAD. Isso permitiu avaliar na prática as facilidades, dificuldades, vantagens e desvantagens de se utilizar tais componentes. Finalmente, a validação dos resultados foi feita verificando e comparando com a bibliografia. É muito importante também salientar que, mais do que transcrever os 2 componentes, no estudo de caso foi estabelecido um panorama bem amplo e detalhado das principais bibliotecas existentes, públicas e privadas, bibliotecas de componentes BIM, como, por exemplo, a BIM Object, a NBS BIM Library, o MagiCAD e o BIM Tool, entre outros. E aqui estão os resultados e as conclusões. Então, os 2 componentes que foram transcritos e que foi analisado todas as vantagens e desvantagens de se utilizar os componentes das bibliotecas. E quais foram os resultados e conclusões? Além de apresentar realmente usabilidade, as bibliotecas de componentes BIM, elas permitem o aumento da comunicação entre os agentes de um projeto e permitem também a extração automática de todos os quantitativos, diretamente do software. Tudo isso permite a realização de um orçamento físico-financeiro, diminui a ocorrência de erros, acarreta a redução do retrabalho e, portanto, aumenta a curiosidade do orçamento. Finalmente, todos esses aspectos, eles permitem uma melhora da organização do projeto e da modelagem da informação para a realização das obras públicas, o que diminui os atrasos nos prazos e contribui, mais uma vez, para a produtividade e eficiência. Agradecimentos ao PUB Programa Unificado de Bolsas.